Bom dia. Vamos lá, vamos começar. Bora myself. Bora Camila Lion. Pergunta importante aqui. Ellen, mulher não faz reposição de testosterona, Ellen. Ellen Silva está perguntando aqui, ela fala nos exames dela. E ela fala que com 82 quilos e 1,60 m, ela não tem tido diferença. E pergunta sobre reposição de testosterona. Então, se você começar a reposição de testosterona com esse peso, o que vai acontecer é que você vai aumentar ele. Tá? De 82 você vai para 90. Tranquilamente, né? Vocês têm que pôr na cabeça que mulher não tem testosterona alta, tá? A testosterona da mulher, ela fica no ovário, por quê? Porque ela usa a testosterona que ela produz para transformar em estradiol e assim ter estradiol. Então o hormônio mais importante que você tinha que ter me falado aqui, você não falou, que é justamente o estradiol. É através do estradiol que a gente sabe se você precisa de uma, entre aspas, reposição hormonal ou não, tá? Não se confunda mais com isso. Mulher, a gente praticamente não faz exame de testosterona, né? Porque o exame de testosterona para mulher, ele não diz nada pra gente em relação daquilo que é a sua necessidade. Primeiro porque boa parte daquilo que as pessoas elas falam que é uma necessidade de testosterona, então disposição, libido, performance sexual, isso não é da testosterona, é do estradiol, então começa daí. Segunda coisa, o exame de testosterona ele não foi feito para mulheres, né? Ele é para medir o que é a testosterona masculina, que é uma coisa que vai na casa dos 700, 800, né? Então como que a gente entende isso? A gente entende assim, vamos supor que o pedreiro que veio montar o chão da minha casa, né? Ele vai montar com uma lajotinha de 30 centímetros. Só que ele trouxe uma régua de 1 metro. Como que ele vai medir, né, aquelas 30 centímetros com a régua de 1 metro, se o mínimo que a régua mede é 1 metro? E é por isso que dá muito erro o exame de testosterona para mulher, tá? Então é assim, regrada na alimentação é uma coisa que é muito subjetiva, tá? Regrada na alimentação, muita gente acha que é regrada na alimentação e come uma porcaria por dia. Tem muita gente que acha que é regrada na alimentação, mas no final de semana consome álcool, consome açúcar, porque aí no final de semana pode. Então, precisa ver o que é o que você acha que é regrado na alimentação, né? Porque com certeza, se você tem 1,60 m e 82 quilos, a tua regra não está suficiente para aquilo que é o teu objetivo, tá? E por último, né, o CrossFit, ele é ótimo para te dar condicionamento físico, mas não necessariamente para emagrecer. Por quê? Você vai ganhar massa muscular e outra, você vai ganhar massa muscular no tronco. Tem muito movimento que usa tronco no CrossFit. Isso faz com que você, independente do peso, pareça mais robusta. Então, não usa o CrossFit como se fosse um método de emagrecedor. O CrossFit não é isso. O CrossFit é um método de treinamento de alta intensidade que confere ao praticante uma grande capacidade de condicionamento físico. Você corre, você aumenta o que é força, você faz uma série de coisas que estão relacionadas com desempenho. Mas pergunta para um crossfitter qualquer se ele faz para melhorar o físico, tá? Pode perguntar. A maioria dos caras ficam até ofendidos. Eles falam, não faço crossfit para ficar bonitinho. Porque a natureza do crossfit não é essa. A natureza do crossfit é uma natureza de competição, é uma natureza de desempenho, é uma competição de recorde pessoal. Tanto que existe uma frase que se usa no crossfit, que o pessoal da musculação nem usa, que chama PR, Personal Record, né? Então, para o crossfitter, o que interessa é quanto ele fez de peso, quanto ele fez de repetição,
quantos ring muscle up o cara conseguiu fazer, né? Então não é... Eu acho que tem uma série de coisas aqui que a gente tem que falar no seu caso, Ellen, que eu acho que você está juntando um monte de coisa e tentando resolver meio que na força. Não faça isso, tá? Por último, exame de sangue hormonal em mulher. Você tem que saber a data que você faz. Então não adianta simplesmente, independente daquilo que é o seu ciclo ovariano, chegar no laboratório e fazer um exame de sangue. Existem duas situações que a gente solicita esses exames de sangue. Primeiro, quando a gente quer saber se os exames, né, por exemplo, se os hormônios estão altos demais. Como, por exemplo, uma síndrome do ovário policístico, uma endometriose, né? Ou uma outra situação, quando a gente quer saber se esses exames se esses hormônios estão baixos demais. Por exemplo, como no climatério, numa amenorreia hipotalâmica, né? Eu não vou encher de diagnóstico a tua cabeça. Estou te contando isso só para te falar o seguinte: exame de sangue de mulher, principalmente hormonal, a gente faz ou no quarto dia do ciclo menstrual, aí a gente está falando de propósito de desempenho, tá? Ou no quarto dia do ciclo menstrual, onde a gente pega o nadir dos exames de sangue. Então, a gente olha essa mulher e a gente imagina que ela tem hormônios altos demais, como numa síndrome do ovário policístico, como numa endometriose, tá? Por que a gente pede no quarto dia do ciclo menstrual? Porque no quarto dia do ciclo menstrual tem que estar tudo baixo. Se der aumentado, realmente é um problema ovariano. Ou então no 22º dia do ciclo menstrual. Por quê? Porque tem que estar tudo alto. Se essa mulher ela tem uma amenorreia hipotalâmica, se essa mulher ela tem se ela está numa fase, né, próxima do climatério, né, o que vai acontecer? A gente vai pedir que ela colhe exames perto do 22º dia do ciclo menstrual e aquilo tem que dar alto. Se der baixo, a gente sabe que tem um problema em relação ao que é a secreção hormonal. Então, para mim, os teus exames eles estão excelentes, tá? O que só fica para mim, né, uma dúvida é a seguinte, né, quando você fala do que é a tua alimentação. Você tem um TSH de 1,8, tá? E é comum pessoas que estão acima do peso, elas terem um TSH mais baixo. Sabe por quê? Porque quando você consome a quantidade de caloria errada, você aumenta o que é a transformação de T4 em T3. E isso tende a baixar o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, o hormônio que estimula o funcionamento da tireoide. Então, quando eu acesso um paciente, né, que está acima do peso, né, ou que tem obesidade, eu sei que ele está seguindo o que é a alimentação ou não por conta do TSH. Então, em geral, se esse paciente ele está fazendo dieta, ele não vai ter um TSH de 1,8. Ele vai ter um TSH de 3, 3,5, tá? Por quê? O controle alimentar faz isso. Principalmente se a restrição calórica desse paciente relativa, ela for maior do que 500 quilocalorias. Então, a gente faz um recordatório alimentar, dá, por exemplo, 4.000 calorias por dia. Se esse paciente ele consumir menos do que 3.500 calorias, isso já dá um impacto no TSH, fazendo com que ele fique, na maioria das vezes, maior do que 3. Agora, se você tem um excesso de peso, seu TSH dá menor do que 2, com certeza a sua alimentação não está seguindo, a sua dieta não está tão regrada assim, quanto você fala. Você está consumindo alguma coisa que com certeza está aumentando caloria, né? E a gente tem que descobrir o que é. Lembrando que, Ellen, isso é um indício, isso não é não estou te falando que é assim, né? Mas isso é um indício, isso leva a essa conclusão os poucos exames que você me colocou aqui. Lembra que eu não te examinei, não fiz tua avaliação física, não fiz a tua anamnese, né? Não fiz teu recordatório alimentar, não fiz
teu recordatório alimentar de frequência alimentar, onde a gente vê as coisas que você come, com que frequência que você come, né? Então tem uma série de coisas que não foram feitas. Baseado nos exames que você me colocou, seu peso, sua altura, sua queixa e a rotina esportiva que você me definiu, eu acho, né, eu acredito, na verdade, que você colocou alguma variável aí que não está correta, tá? Eu acredito que essa variável é justamente a alimentação que não está legal. Então, o regrado seu na alimentação pode ser que você esteja fazendo sempre a mesma coisa, mas essa mesma coisa não está adequada para o seu objetivo. Segunda coisa, o CrossFit não é um método de emagrecimento, tá bom? O CrossFit, na verdade, ele é um esporte praticamente. E a pessoa que faz CrossFit e gosta de CrossFit, lida com o CrossFit como se fosse um esporte, tá? Vamos ver o que mais. Carlos Vinícius Tavares Matias fala sobre resistência periférica à insulina. É bom ou ruim aumentá-la? É ruim aumentá-la, né, Carlos? A resistência periférica à insulina é a dificuldade que a insulina tem de entrar na célula, e ela acontece quando você tem uma alimentação onde existem calorias excessivas sendo consumidas, tá? Por que é ruim? Bom, uma série de coisas, tá? A resistência periférica à insulina, que, por exemplo, faz com que você tenha uma alteração dos seus processos de saciedade, faz com que você não consiga parar de comer quando você começa a comer. Sabe aquela fome que te dá no meio no meio da refeição? Você estava com fome, aí você come mais um pouco, e aí te dá mais fome ainda, e você não consegue parar de comer. Isso é resistência periférica à insulina. A resistência periférica à insulina faz uma coisa mais importante, né? Ela provoca uma diminuição da produção de hormônios sexuais. E isso é uma coisa complicada. Por quê? Porque quando você diminui a produção de hormônios sexuais, você aumenta a velocidade de reserva de gordura. Ou seja, você está reservando gordura numa taxa, sei lá, X. Quando você desenvolve resistência periférica à insulina, você vai ganhar gordura numa taxa 2x. E quando essa resistência à insulina, ela bloqueia a sua produção de hormônio sexual, que nos homens a gente chama de síndrome MOSH, aí você começa a ganhar gordura numa taxa 4x, tá? Sabe quando a pessoa fala, nossa, eu acho tão estranho, né, que eu quando qualquer coisa que eu faça, eu engordo, né? Tipo, eu tô fazendo dieta, se eu sentir cheiro de comida, eu engordo, tá? Isso é resistência periférica à insulina, tá? E nesse sentido, Carlos, tudo que a gente faz que aumenta a resistência periférica à insulina vai fazer com que a gente tenha uma piora no nosso desempenho, uma piora no nosso emagrecimento, sendo que inclusive vai fazer com que a gente tenha ganho de gordura. Aliás, até o contrário, tá? Existe um limite que é tolerável quando você quer ganhar massa muscular e quando você quer emagrecer. É você chegar numa resistência periférica à insulina na casa de 1,5. Só que eu preciso te falar uma coisa importante, que aí é o que eu ensino o pessoal na Interligas, né? A resistência periférica à insulina que você vê no exame de sangue, ele é um cálculo com base em exames que são agudos, que é a glicemia de jejum e a insulina sérica, tá? Mas dependendo do que você comeu, dependendo do tempo de jejum, dependendo da tua reação ao jejum, você vai mudar essa insulina, você vai mudar essa glicemia de jejum. Então, não é um cálculo exato. Como que eu posso estimar, então, uma resistência periférica à insulina? Normalmente, a gente estima a resistência periférica à insulina pelos níveis de um dado do exame chamado HbA1c, ou hemoglobina glicada, tá? Ela te dá a média das glicemias. Então, se você quer emagrecer, por exemplo, o ideal é que você tenha uma glicemia média, né, menor do que 100. Isso significa que no seu exame você tem que ver um HbA1c
menor do que 5,1. Estou falando para vocês o ideal para emagrecer. O ideal para emagrecer. Não é que você precisa obrigatoriamente ter isso para emagrecer, tá? Mas o ideal para emagrecer, para você emagrecer com facilidade, tá? É que você tenha uma hemoglobina glicada menor do que 5,1. E isso ajuda, pessoal, uma outra coisa, que é o porquê também a sua pergunta é importante, Carlos. Você sabe que muita gente fala assim, eu engordo de nervoso porque eu não como. Sabe que tem razão as pessoas falarem isso? Imagina o seguinte, o nervoso, o estresse, o mal-estar, ele é um estímulo de perigo. Tudo bem até aqui? O que acontece com o seu corpo quando você é submetido a um estímulo de perigo? Você libera um hormônio que chama cortisol. Eu acho que todos vocês já ouviram falar de cortisol, né? E muitos de vocês falam, precisava inibir o cortisol. Que não é assim. Se você também inibir o cortisol, aí que você não emagrece de verdade, aí que você morre, tá? Mas vocês escutam falar que o cortisol é o hormônio do estresse. Acontece que o cortisol, ele aumenta a resistência periférica à insulina. Então não é incomum, pessoal, quando a gente atende um paciente que tem níveis de cortisol mais altos, tá? Então ele tem um cortisol de 20, 22, 25, né? Que ele tenha também uma resistência à insulina mais alta. Então você vai ver uma hemoglobina glicada de 5,4, 5,5. E nessas condições é muito difícil emagrecer. Você tem que fazer alguma coisa para controlar o que é essa resposta ao estresse dessa pessoa. Porque senão esse cortisol ele vai marcadamente obrigar que a sua glicemia ela esteja alterada para cima. E isso vai dificultar muito, primeiro, que você emagreça. Porque numa situação de hiperglicemia é difícil você fazer lipólise, que é a liberação de gordura pela célula de gordura. E segundo, refere-se ao bem-estar que você sente numa dieta. Por quê? Numa situação de resistência periférica à insulina, você não consegue diminuir a fome, você não tem saciedade. Olha o Nutrifofo. E aí? Precisamos bater papo, hein, meu? Contar as histórias braba. Enfim. Você pode argumentar comigo uma coisa importante. Você pode falar assim, mas quando eu fico estressado eu não como. Verdade, isso chama estresse agudo. Tá? Então, vamos falar de estresse agudo. Você recebe uma ligação, que aconteceu alguma coisa grave no seu trabalho, né? O seu bichinho de estimação morreu, tadinho. Tem alguém muito doente na tua família, você precisou ir buscar um amigo seu no hospital. Isso é estresse agudo, a gente não come, normal. Agora, o estresse crônico, aquele estresse, por exemplo, vou fazer uma prova no final do ano, você come mais. Por quê? Porque o estresse crônico, ele te causa uma sensação de perigo iminente, só que sustentado. E aí o que acontece? O teu cérebro cria para você a necessidade de uma recompensa. E quando ele cria para você uma necessidade de uma recompensa, aonde você vai buscar essa recompensa? No lugar mais óbvio que você possa imaginar. Na comida, tá? Existem variações? Existem. A pessoa que, por exemplo, ela fuma, né? Ela vai fumar mais. A pessoa que consome álcool vai consumir mais álcool, né? E aí engorda também? Então, se ela consumir álcool, obviamente vai engordar. Álcool é extremamente calórico, álcool é pró-diabetogênico, né? O álcool, ele aumenta muito a resistência à insulina, né? E o cigarro? O cigarro emagrece? Não necessariamente. Olha quanta gente obesa você vê fumando. O cigarro, ele também é pró-diabetogênico. Por quê? Porque ele ataca o pâncreas, ele piora o que é
nosso equilíbrio insulinêmico. Ele leva a uma resistência à insulina. E isso faz com que a pessoa comece a ganhar peso, tá? Nutrifofo. Eu fico imaginando você respondendo essas perguntas. Lúcia Rampinelli, bom dia. Luiz Felipe, ombro estalar ao girar o braço é problema? É problema sim, Luiz Felipe. Se teu ombro está estalando, uma das coisas que você tem que procurar é a inflamação de bíceps. É o que mais comumente estala no ombro, tá? E por que você tem que procurar isso? Porque pode estar acontecendo impacto, você pode lesionar seu bíceps. Larissa Rossetti, bom dia. Gabriel, sobre o cardio, melhor antes ou depois do treino? Para quem quer perder gordura, ou é melhor só continuar treinando sem cardio? Não, Gabriel, cardio precisa ter. Mesmo que você não treine para emagrecer, você precisa treinar cardio. Por quê? O cardio ele te dá capacidade de processar grandes quantidades de energia. Então, o que exercício cardiovascular faz com você? Por que eu sento todo dia aqui na bicicleta e faço uma horinha de bike? Porque isso faz com que eu tenha uma capacidade de gastar uma quantidade grande de energia. Por quê? Porque o estímulo cardiovascular, o estímulo aeróbico, ele provoca uma coisa que a gente chama de biogênese mitocondrial. Ele aumenta a nossa capacidade enzimática. É como se o nosso motor do carro ele ficasse mais gastão, tá? Ele começasse a fazer 2 km com 1 litro, tá? E isso ajuda muito você a secar. E ajuda muito, principalmente, o seu músculo funcionar. Por quê? Um músculo com mais mitocôndria, com mais capacidade enzimática, é um músculo que, primeiro, realiza mais trabalho. Segundo, além de realizar mais trabalho, ele trabalha com mais intensidade. Então, isso faz com que você acabe tendo um aumento naquilo que é o seu resultado, principalmente na musculação. Ah, o cardio vai fazer eu ganhar mais massa muscular? Cronicamente, sim. Pode ser que eu perca peso? Agudamente? Sim. Tá? Também, porque o problema de você ter a mudança do físico, ela não é um problema relacionado com o imediato, ele é um problema ao longo do tempo, né? Então lembra que tudo que você faz no seu físico, ele tem um efeito agudo, ele tem um efeito tardio, ele tem um efeito crônico. Musculação, onde isso está agudo, faz você ganhar massa muscular? Não. Você treinar hoje, amanhã você não está mais musculoso. Musculação, faz inchar o músculo? Sim. Se você treina agora, você faz recrutamento vascular periférico e você faz aquele músculo inchar imediatamente, efeito agudo. E se eu treinar musculação todo dia? Depois de pelo menos 3 a 4 meses, você vai ganhar massa muscular, efeito crônico. Entendeu isso? Agora, qual é o melhor horário de fazer cardio? Eu faço cardio antes do treino. Por quê? Porque eu acordo cedo, porque esse é o jeito de eu despertar. Eu tô acordando aqui falando com vocês. Eu tô descabelado, eu escovei o dente, né? Tô tomando meu café, né? Mas eu tô acordando em cima da bicicleta. Por quê? Porque a hora que eu desço para treinar, mais ou menos umas 8 da manhã, eu já tô aquecido, eu já tô esperto, né? E eu já consigo ter uma condição, uma treinabilidade melhor. Então, pro meu treino é importante, a intensidade do meu treino é importante que eu faça um bom aquecimento, né? Então, eu faço ele antes, tá? Agora, você pode fazer depois também. Por quê? Porque a musculação ela faz um grande recrutamento de gordura, principalmente gordura visceral. E aí, quando você coloca o seu cardio depois do treino de musculação, a tendência é você conseguir fazer com que essa gordura que foi recrutada, ela seja também utilizada pela musculatura, tá? Você pode fazer esse cardio intenso 6 horas depois da musculação. Também é uma opção, né? A questão é, você tem tempo para isso, né? Porque o grande problema, né, é você consegue encaixar o exercício na sua rotina. Então isso é uma coisa complicada, tá? É você conseguir fazer esse encaixe. Então, minha opção, eu aqueço no cardio, desço para fazer musculação.
pode fazer o contrário. Você pode fazer seu treino de musculação, fazer o cardio depois. Só que você tem que lembrar que se você vai fazer o cardio próximo ao treino de musculação, não dá para ser um cardio intenso. Se for um cardio intenso, não dá para ser um cardio longo, né? Então isso é o raciocínio. PR Quandi. Quando você faz tchaca-tchaca com a patroa 3 vezes ou 4 no dia, existe alguma alteração dos hormônios? Existe sim. Gente, parece que é uma pergunta tola, né? Mas sim, muda, né? Primeira coisa que muda, você gera grandes quantidades de endorfina. Então o efeito agudo, na verdade, é de você diminuir em parte o estímulo hipotalâmico para a produção de hormônio, né? Por quê? Porque a endorfina no hipotálamo, ela inibe a produção de quispeptina e de GNRH, que são os hormônios que estimulam a gente a produzir gonadotrofinas, tá? Que são os hormônios que vão fazer a gente produzir testosterona. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você melhora a sua captação de endorfina e você melhora também a sua liberação de Nutrifofo. Eu só leio a pergunta. Se o cara falou que ele faz 4 vezes com a esposa, cara, graças a Deus, com certeza esse daí não enche o saco de ninguém, né? Que um cara que... Primeiro que um cara que faz 4 vezes por dia, ele não tem tempo, né? Gostaria eu de não ter tempo assim. Essa é a primeira colocação, né? Segundo lugar, você acha que um cara que faz 4 vezes por dia, ele tá preocupado com a vida dos outros? Mas não tá mesmo. Não quer nem saber. Ele quer saber, tá na hora da próxima. Amorzão, né? Agora, tem que ter a qualidade, né? Porque se é aquela coisa... Pô, aí é foda, né? Aí, coelhinho brabinho. Brabinho. Vou comentar uma coisa aqui pra vocês. Vou comentar porque eu vi um comentário aqui e que é uma coisa importante. A Jéssica, então ela colocou assim: antes do CR7 batia 3K, depois do CR7 batia 7K. Antes batia 16K. Só que por conta de toda essa confusão que aconteceu em relação à política, em relação à tentativa de linchamento digital que eu sofri no final do ano, o que aconteceu dentro das plataformas sociais? Eles diminuíram minha relevância. Como que eu sei disso? Porque a gente tem uma agência que pesquisa essas coisas. Então, todo dia de manhã, o meu risquinho da live, né, ele aparecia para todo mundo. Então, todo mundo sabia que eu estava entrando em live, clicava lá e assistia. Depois dessas confusões, e por conta de pessoas dentro dessas redes sociais, o que eles fizeram? Eles colocam um flag diminuindo a relevância. E aí, o que aconteceu é que as pessoas não são mais avisadas da live e as pessoas não são, né, portanto, não tem como assistir. Mas essas lives de manhã, pessoal, tinham 16 mil pessoas, chegou a 16 mil pessoas numa manhã, mas ficava na casa dos 11 mil, né, pelo menos, a média. Então, quando eles colocaram esse flag, né, eles pararam de distribuir, pararam de avisar as pessoas que tinha live, pararam de avisar as pessoas que tinha post. Então, o que aconteceu? Começou a aumentar o que são meus unfollows, começou a diminuir os meus follows. Na minha rede, a gente estuda isso, né? Ela tinha um ganho diário de 20 a 25 mil pessoas. Hoje, ela está elas por elas. O que aconteceu? O que aconteceu é que as mesmas pessoas que te detonam, elas também te dão relevância. Quando eles viram lá o comentário do Cristiano, quando eu agradeci o comentário do Cristiano, o que aconteceu? Isso virou notícia em todo lugar. E quando virou notícia em todo lugar, a rede foi obrigada a me distribuir. E aí o que eu fiz? Simples. Eu fiz um aviso, né, no meu story, falando que hoje de manhã, às 7 da manhã, ia ter live. E aí eu não confiei no que foi a distribuição orgânica, né, principalmente do Instagram. E aí o que aconteceu?
um monte de gente entrou. Por isso que hoje tem 8 mil pessoas assistindo, sendo que a média dos últimos dias era 2 mil, 3 mil, tá? Então, o hater que te detona é o hater que te levanta. Não tem muito o que discutir, né? O que a gente tem que discutir é, será que a rede social está servindo bem cada um de nós? Será que a rede social está entregando para a gente aquilo que a gente gosta de ver? Ou será que a rede social está entregando para a gente coisa que deixa a gente mais idiota? Que nem fofoca, que nem ofensa, que nem agressão, né? Então, é isso que eu pondero para vocês, né? Foi uma comprovação de uma situação que acontece, né? Que são as pessoas dentro das redes sociais, e você tem que lembrar que quem trabalha numa rede social é um ser humano, elas trabalham do jeito que elas querem, né? E que isso daí faz com que algumas pessoas elas usem essa coisa, né, para te prejudicar ou para favorecer pessoas que tenham que vão de encontro a algum tipo de interesse, né, que seja um interesse pessoal deles, tá? Então, cara, eu não fico chateado. Eu sei que o mundo é assim, que a vida é assim, né? Mas todo dia de manhã, quem tá comigo? As pessoas que são as pessoas que me abraçam na rua, que me cumprimentam na rua, e isso tá bom, cara. Isso tá excelente, né? Por um acaso, o Cristiano é uma dessas pessoas, né? E aí você vê como que você quebra essa dificuldade. Nutrifofo está perguntando, né? Será que é que eu falo palavrão? Na verdade, Nutrifofo, o Instagram ele não entrega porque você fala de emagrecimento e sim porque você fala palavrão, tá? Mas principalmente hoje, quem fala de emagrecimento, quem fala de físico, é shadow banned, que a gente chama, né? Então é isso, né? Para eu voltar a ser distribuído, eu tenho que parar de falar de esporte, desempenho e falar, sei lá, de conselho amoroso. Cara, não vou fazer isso, né? Eu falo algumas coisas para vocês aqui de casamento, mas é tipo de brincadeira, né? Eu não faço isso porque é o meu trabalho. Meu trabalho é medicina esportiva, né? É lesão, é fisiologia, é ganho de massa muscular, é perda de gordura, né? Agora, se as pessoas julgam que isso é ruim para a vida das pessoas e que o legal é ver ofensa, que o legal é ver briga, que o legal é ver agressão, que o legal é ver linchamento virtual, o que eu posso fazer? Não, fofo, não faz dancinha, também não funciona, tá? É ajustar o que é o discurso, tá? É ajustar o discurso. Então, é uma coisa que o Myself falou aqui no YouTube, porque eu estou ao vivo no mesmo tempo no YouTube. A rede social vê o músico famoso, não vê o profissional. Então, enquanto eu falo, né, não interessa se eu estou falando para o bem das pessoas ou para a saúde das pessoas. Interessa o tema que eu estou falando. E o tema é a pessoa famosa. O profissional que fala para vocês as coisas para vocês não caírem em armadilhas, não gastarem dinheiro de forma à toa, não se arriscarem em situações que são ruins, né? Isso daí não aparece. Você vê que, né, é a história do interesse, né? E eu acho que é a história também um pouco da capacidade intelectual, né? Então as pessoas elas têm cada vez mais hoje um raciocínio mais curto, uma capacidade de reflexão menor, uma compreensão da vida menor, né? E, infelizmente, né, tem coisa que não dá para explicar, né? Infelizmente não dá para explicar. Falar rapidamente uma experiência social. Aqui no condomínio, por exemplo, está tendo uma briga porque os caras do primeiro andar, eles têm um garden, né? Eles têm uma varanda avançada. E
Eles querem fechar por quê? Porque as pessoas dos outros andares estão jogando coisa pela janela, né? Mas não é que está caindo bituca de cigarro, água, está caindo caixa de ovo, rodo, cai tesoura de jardinagem, vassoura, pedaço de pedra. E as pessoas que moram no primeiro andar têm filho, recebe visita, né? Então o que eles querem fazer? Eles querem fechar com vidro blindado para se proteger, né? Só que tem gente no condomínio que acha que a estética do prédio vem antes da segurança do cara que mora no primeiro andar, né? Eu moro no 7º, né? Essa briga não é minha. Agora, quando que no mundo civilizado a estética de um condomínio é mais importante do que a segurança da família de um condomínio? Você percebe que explicar isso é ridículo? Você ter que explicar isso? Não faz sentido você ter que explicar isso? Mas são coisas da vida. Então vamos buscar os assuntos aqui pelas quais eu sou shadow banned, mas que são as coisas que vocês querem saber. Então, PR Quant, continue fazendo 3 a 4 vezes por dia com sua mulher, né? Eu acho que eu prescreveria para o mundo inteiro isso, né? Porque com certeza, Zé Roberto, com certeza, né, o mundo seria muito melhor, né? As pessoas elas opinariam menos na vida dos outros, que elas estariam muito ocupadas, né? Uma ocupação muito legal. Murilo Pompermayer. Vai acontecer, tá bom, Murilo? Fica tranquilo. Na verdade já aconteceu, né? A gente só não filmou, fez nada disso. Enfim. Lúcia Rampinelli. Obrigado pelo exemplo do ser humano. Renova minhas esperanças no mundo. Gostaria de saber se fazer sauna corretamente, ducha, tem de ser fria. Pode ser 1 hora. Bastante, né, Lúcia? Então essa coisa que a gente faz, né, de, entre aspas, contraste, fazer a sauna quente e ir para ducha fria, 1 hora é brabo, né? Mas você pode fazer até um pouquinho menos. E isso tem que ser uma coisa que faz você se sentir bem. Na verdade, todos esses recursos, eles têm uma raiz no que é o bem-estar. Se você se sente bem fazendo isso, faça. Grisa Grisotti. Para quem é magrinho, 4% de gordura, o cardio antes ou depois do treino? O que fazer? O que você se sente melhor, né? Lembrando que antes e depois do treino, o cardio que você vai fazer, Grisotti, ele é de baixa intensidade, né? Um cardio contínuo com um volume um pouquinho maior, para você ganhar condicionamento, para você com o tempo deixar de ser magrinho e virar um fortinho. Jean Kennedy, benção. Dieta e treino melhora as condições hormonais dependendo das condições? Na verdade, é o que favorece você ter uma parte hormonal boa, né? Porque, principalmente a dieta, como eu expliquei antes, né? Depois, se você não viu isso, assiste de novo a live, volta do começo, você vai falando para o Carlos Vinícius sobre resistência à insulina. A resistência à insulina que você gera quando você come de uma forma desordenada faz com que você tenha, né, uma diminuição na sua produção de hormônios sexuais. Por outro lado, né, o treino o que faz? Também faz que você tenha, na verdade, um aumento da captação periférica de glicose, que equilibra o que é esse estímulo, né, em relação à resistência à insulina. Tá? Dani Tagashira tomou um corte aqui. Por que será? Fernando Cavalcante. Treino bíceps e peito junto. Cambrando bíceps bilateral após o treino, mais ou menos 3 horas após. O que pode ser? Energia insuficiente, Fernando. Cãibra normalmente, né, o pessoal fala, é falta de potássio. Na verdade, o que mais provoca cãibra, na verdade, é falta de energia, falta de glicose, tá? Então, reveja sua alimentação, reveja sua dieta. Sérgio Montanha. Microciclo regenerativo é necessário? Mesmo quando conseguimos manter a intensidade, trabalhe com falha a cada 3 séries e evolua as cargas lentamente. De quanto tempo em média? 2 meses? Sérgio,
eu publiquei um post no Instagram com o Belmiro falando sobre justamente a forma de treino, tá? Uma das coisas que eu costumo recomendar é que você não trabalhe a falha, né, no meio do treino, você trabalha a falha no final do treino, quando você quiser encerrar o trabalho com aquele músculo. Por quê? Porque toda vez que você provoca falha no meio do treino, não é que você falhou naquele exercício, é que você falhou no que é o grupamento muscular. Isso quer dizer que o exercício seguinte que você vai fazer com menos carga, você vai fazer com menos resistência, você vai precisar de mais intervalo. Isso quer dizer que vai cair o seu estímulo, tá? Então, normalmente o que a gente faz é colocar a falha no final do treino, tá? Microciclo regenerativo ele é importante para que você não faça um overreaching não funcional, né? Empiricamente é difícil determinar quando você tem que fazer esse microciclo regenerativo, mas em geral, né, se você divide o seu treinamento em microciclos, né, então são 4: microciclo ordinário, microciclo regular, microciclo de choque e microciclo regenerativo. Você vai colocar quando? Você vai colocar depois de fazer um microciclo de choque. Então você fez um microciclo de choque, vai lá e coloca um regenerativo na sequência, tá? Agora, o que complica as coisas, Serginho? Complica o seguinte: você tem um microciclo regenerativo, ele influi também no que é a sua condição nutricional. Então vamos supor que você não quer baixar a quantidade de exercício. Se você aumentar a quantidade de energia na sua dieta, isso funciona como se fosse um microciclo regenerativo. O inverso também é verdade. Se você baixar a caloria da sua dieta, você cria um microciclo de choque, né? Só que não vira um microciclo de choque por intensidade de trabalho. Ele vira um microciclo de choque, na realidade, por conta da parte metabólica. Então você vai forçar a parte metabólica. Isso quer dizer o seguinte: baixou a caloria, mesmo que você não esteja com altas cargas, você está obrigando o seu físico a trabalhar numa condição de déficit calórico. E isso faz com que você melhore a sua parte metabólica muscular, tá? E quando você melhora sua parte metabólica muscular, faz com que você tenha uma condição onde te proponha, né? Uma das coisas é você ter um aumento da quantidade de energia utilizada num treinamento que depois, quando você devolver a caloria, né, você consiga fazer mais intenso ou mais denso, né, ou talvez até mais volume, tá? Então isso é um capítulo à parte, né? Como que a gente considera os ciclos de treinamento diante ao equilíbrio energético que você consome, porque isso também influi. Então você fazer um microciclo de choque no treino, considerando que você vai aumentar a intensidade, densidade ou volume de treino, com baixa caloria, você não vai fazer, né? Vai ser um estímulo intenso metabólico, só que a quantidade de trabalho, em vez de aumentar, vai cair. Provavelmente não é isso que você quer no microciclo de choque. Agora, trabalhar de forma regenerativa, fazendo aumento calórico intermitente, é uma ideia muito boa. E que você também, Sérgio, não precisa pensar que você vai fazer uma semana isso. Você pode fazer num dia, né? Tuti tá aí, bom dia, Tuti. Bom dia, Roger Chedi, meu querido professor. Kelly Moraes, fala alguma coisa aí pra essa galera fumadora de vapor. Fala o que, Kelly? Eles sabem que não é legal, né? É outra das coisas que, pô, será que precisa comentar? Nem precisa, né? O vapor, né, por conta daquele glicerol que ele fica dissolvido, né, ele tem causado em algumas pessoas uma doença pulmonar intersticial extremamente grave. Então, convém você não... Cara, se você usa, tenta não abusar, vai. Porque para tratar isso tá dando trabalho pra galera da pneumo, viu? E o pessoal tem ficado bem debilitado depois, tá? E a gente acha que só infarto, né, do coração que faz piorar a qualidade de vida. Cara, a doença pulmonar destrói a qualidade de vida.
Tão ruim quanto infarto. Rafael Freire, bom dia. Alguma sugestão de cardio para melhorar o desempenho no futebol? Parabéns e obrigado. Rafael, é assim, a característica do futebol, né, é que você não é um maratonista. Então, durante muito tempo, as pessoas elas faziam um treino para capacidade cardiovascular no futebol, fazendo corrida, mas num estímulo que era um estímulo contínuo, né? Então, corre 1 hora, corre 2 horas. E o futebol, né? Assim, corre para cá, corre para lá. E aí, né? Precisa ter a capacidade cardiovascular? Precisa. Mas você precisa do aeróbio contínuo? Precisa. Mas você precisa também da força. Então, aquilo que você também acaba tendo melhora no futebol é treino de força, porque você precisa arrancar, né? Então você precisa sair do zero e correr, ou você precisa estar correndo e acelerar, ou você precisa frear, ou você precisa mudar de direção de forma intensa, tá? Então, isso daí você consegue com treinos específicos, principalmente treinos de tiro, né? Tiro de corrida, tá? E essa é uma parte que é bem complicada, né? Tem algumas variações por conta da posição que você joga, né? Então, se você é um atacante, você se especializa em tiros, sei lá, de 50 metros. Se você é um zagueiro, se você é um meia, né? Tiros mais longos, né? E aí tem toda uma ciência por trás disso. Eu não me sinto confortável para adentrar esse assunto, porque não é uma coisa que eu trabalho com muita frequência. Fala, Bruno. Sim, senhora. Então, não é uma coisa, né, que eu, comparado a outras pessoas que falam exclusivamente de futebol, né, eu consigo te falar com brilhantismo. Segue Alex Souto-Maior, tá? Ele trabalhou no futebol um tempão, ele é um baita profissional de educação física, né? Professor doutor, e ele consegue te dar com muito mais brilhantismo, né, uma resposta sobre isso. Só que eu acredito que provavelmente ele tenha que te atender como paciente para conseguir resolver teu problema, né? Porque informações gerais, né? Complicado. Ramon Penitente, recomendação de médico para fígado e vesícula em São Paulo. Dr. Thiago. Deixa eu ver se ele tem Instagram. Pera aí. É que na verdade eu não lembro o Instagram do Thiago. Eu vou ver aqui. Thiago Diniz. Tem, Dr. Thiago Diniz. Tá aqui, ó. Esse cara aqui. Tá? Dr. Thiago Diniz. Diogo Martini. Fiz um ciclo de testosterona no ano passado. É correto dizer que hoje sou natural? Grande abraço. Obrigado pelo conteúdo foda de todas as manhãs. De nada, Diogo. Se você não está usando esteroide, sim, você é natural, tá? Você voltou a ser natural. Ana Rodrigues. Muito obrigado, Ana. Thank you very much. Muito obrigado. Oito e 3. Pessoal, eu preciso ir treinar, tá? Como a gente costuma falar, os meus queridos Camila Leão, asteroides. Literalmente asteroides. Literalmente, sabe o que eu fiz? Tomei teu cu. Tomar teu. Deixa pra lá. Fechou, acabou. Mas antes, vamos responder a primeira pergunta. Um abração para Portugal. Vamos responder as 3 primeiras perguntas do Instagram pra gente encerrar hoje. Tá bom? Então, a título de encerrar.
J. Rodrigues, tenho 37 anos, estou em dieta, mas não perco peso. Tenho que fazer reposição de testosterona? Não, você tem que fazer dieta, né, direito. Se você não está perdendo peso, primeiro, tem que ver se você não está ganhando massa muscular, né, Rodrigues? Porque peso, ele não fala que você está emagrecendo, ele fala só que você está mantendo sua massa. Segunda coisa, todo mundo acha que faz dieta até descobrir que não faz, né? Você segue dieta de final de semana, você segue dieta à noite, ou você segue dieta durante o dia e à noite você pisa na jaca. Então, né, tem que ver certinho isso daí. A indicação de reposição de testosterona é se você tem um déficit de testosterona, não se você não emagrece ou não perde peso ou não ganha músculo. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Tá? É aquela história. Estou com dor de dente, devo comprar um avião? É mais ou menos isso que você está perguntando para mim. Tá bom? Namastê. Já um Victor. Muito bom dia, estou comendo muito e treinando muito. E continuo perdendo peso. O que eu faço? Comer mais? Não, comer direito. Né? Aquilo não é a essência do muito, é a essência do certo. Tá? Principalmente se você está comendo muito, você pode estar fazendo resistência à insulina. Isso daí vai fazer com que você, inclusive, perca massa muscular. Logo, né, Vitor, não é do muito, é do certo. Tá? Literalmente, Camila Leão, namasteta. Procure um profissional para atender você, né? Precisa acertar esse muito, tá? Esse muito, Victor, pode ser que esteja muito errado, tá? Elias Souza, bom dia. Pré-treino, treino pré-prandial, causa déficit no nível de massa magra? Depende da tua alimentação ao longo do dia, Elias. A gente nunca calcula, né, se você vai ganhar músculo ou perder de acordo com uma refeição. A gente calcula sempre baseado em todas que você faz. O que é bom para comer de pré-treino? Depende, o que você come no pós, o que você come antes. Né? Então, rotina de dieta, estratégia dietética, ela fala no mínimo de um dia. E namasteta para você. Gostei, vou usar namasteta, Camila Leão. Achei interessante. Doutor Senandré, tenho asma, fumei por muitos anos e agora eu parei com tudo, porém estou tendo crises de repetição. Usando corretamente bombinha e budesonida e treino cardiovascular, porém sempre necessitando da bombinha. Doutor Senandré, isso é uma coisa que acontece. Quem curou minha asma, né, foi meu irmão. Ele me deu 2 medicações que são bem interessantes, o Revlar e o outro... esqueci o nome, mas chama meu irmão, @Guilherme Musi Dermato, tá? Guimusi Dermato, aliás. Ele manja muito dessa parte inflamatória, porque a área que ele trabalha na dermato, uma das áreas que ele trabalha é de doença inflamatória, né? E doença autoimune. Então, ele é speaker da Lilly na América do Sul. Ele é o único cara que faz isso, que fala sobre imunobiológico, né, pela Lilly. Né? Então, ele manja de muita coisa que está relacionada à inflamação, à resposta autoimune, tá? Mas, às vezes, essa bombinha comum, se você está falando, por exemplo, do Symbicort, não é suficiente. Né? O Symbicort, por exemplo, para mim, ele faz a manutenção do que é a minha rotina de tratamento da asma, mas quando eu entro numa crise, ele não consegue me tirar, infelizmente. Né? Corticoide para mim faz muito mal, né? Eu tenho infarto e diabetes de todo lado da minha família, então quando eu tomo corticoide, eu fico diabético praticamente imediatamente. A última vez que eu tive que tratar minha asma com corticoide, meu HbA1c foi para 6,4. Olha o susto. 6,5 é diabetes. Então, corticoide para mim é complicado. E aí você entende também por que eu faço cardio todo dia, né? Porque se esse foi o presente que Deus me deu, eu faço questão de postergar a minha senha pro portão de São Pedro, né? Gudo Corte, desloquei meu pé há 8 meses, quando mexo meu pé, só de mexer ele estava muito. Isso é normal? Não, não é normal. Vai no ortopedista especialista em pé. Se você estiver em São Paulo, Dr. Fábio Lisquian, ou então o professor Caio Neri, também. Grande Caio Neri. Gente boníssima. Melhor espécie.
sabe tratar um paciente como ninguém. Grande professor de medicina. E o Fabão, Fábio Lisquian, meu companheiro de residência, cirurgião sensacional e também um médico sensacional, tá toda minha mãe, né? Não precisa falar mais nada. Natália Santos, bom dia, música, tem uma dúvida? Mulheres no caso de excesso de café, temos a diminuída na testosterona? Não necessariamente. Temos excesso de estrogênio? Não necessariamente. Tá? O excesso de café, ele não mexe assim com o seu hormônio, fique descansada, tá bom? Ai, respondi no Instagram, respondido o YouTube, temos 55 minutos de live, temos 55 minutos de cardio, são 8h10 e eu preciso treinar, porque hoje é o meu treino mais longo, peito e costas. Pensa num treino que demora, tá? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, vocês tenham uma ótima... Que dia é hoje, hein? Nem sei, hoje é terça, hoje é quarta, Jesus amado, quarta-feira. Fiquem bem, amanhã, 7 da manhã, encontro vocês de novo. Beijo no coração. Hasta la vista, cabras. Cabras da peste. Goats from the plague.